13 a 21, momento importante da revelação do Evangelho, importante da Palavra de Deus. Mateus 14, 13, para que nós possamos, em nome de Jesus, entender o que o Senhor está inspirando nessa manhã, tudo que Ele deseja falar para mim e para você, para a glória do nome dEle. Encontraram aí? Verso 13 diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar secreto, um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Palavra de Deus para mim e para você. Nessa manhã, em nome de Jesus, senta no teu lugar. Será que vai? Acho que não. Engenharia. Mas eu estava comentando ali com uma irmã agora, antes de entrarmos, que a memória humana é seletiva. A gente, infelizmente, nem tudo que a gente ouve a gente considera, né? Porque a gente seleciona aqueles temas que nos interessam e os outros a gente vai assim, colocando num baú e vai esquecendo, né? Com a palavra de Deus a gente faz a mesma coisa. É muito interessante, isso é o ser humano. Selecionamos os temas que nós achamos que nós gostamos, e as outras coisas a gente desconsidera naquilo que a gente ouviu, mas queria dizer para você, não pode. Não pode. Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo diz: tudo o que foi escrito, tudo foi escrito para nos ensinar. Não tem seleção aqui não. Tudo que está na palavra de Deus, não só o que nos interessa. E eu acho isso só demais, porque toda palavra tem um poder muito forte de nos impactar, né? Ela cria esse impacto. E essa semana, eu confesso que eu continuo sob o impacto de algo que eu ouvi, que me deixou muito, muito, muito pensativo. Presta atenção. Eu ouvi isso. Nós não temos que mostrar para os outros a nossa religião. Nós temos que mostrar a justiça de Deus. Vou repetir para quem não estava aqui quarta. Nós não temos que mostrar para as outras pessoas a nossa religião. Nós temos que mostrar a justiça de Deus. Religião existe e é só tudo de bom, mas ela está restrita à esfera da nossa intimidade com Deus. Religião. Na esfera pública, naquilo que as pessoas precisam ver, nós não pode ser visto a nossa religião, mas a justiça do Deus que nós servimos. Isso é muito sério. No aconchego do teu quarto, você ora ao Senhor, você busca ao Senhor, você vai fazer isso na intimidade, você lá se derrama, você fala com Deus no seu íntimo, você fala com Ele como se fala com um amigo, na sua intimidade você exerce o teu eu religioso. Mas veja, naquilo que é público, naquilo que diz respeito ao teu relacionamento com as pessoas na rua, na tua igreja, o que tem que aparecer não é a tua religião, é a justiça que Deus quer fazer no mundo. E por acaso está fazendo na tua vida. A
Antigamente, eu tinha uma dificuldade danada quando eu li o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, porque Jesus fala lá que, aliás, ele critica para burro aqueles que ficam nas esquinas falando com Deus, orando em alta voz. E até aí eu consigo até entender, mas eu não entendia por que ele disse: tu, porém, quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê tudo em secreto te recompensará. E esse negócio bugava a minha cabeça. Como assim, né? Como é que então quer dizer que eu não posso orar em público na igreja? Eu não entendia, mas depois eu descobri que era sobre isso que Jesus estava falando. O que ele está falando aqui? Não é que ele está querendo dizer que nós não podemos orar em família, que nós não podemos orar, por exemplo, num grupo de amigos, na igreja, que nós só temos que orar no nosso quarto. Não é isso. Jesus está querendo dizer que existem dimensões da nossa vida que são muito íntimas, faz parte de um particular que nós temos que ter entre nós e Deus. E esse particular secreto é o que nós chamamos de religião. O que precisa ser visto entre você e Deus faz parte de uma intimidade. Religião é relacionamento entre você e Deus, e nela nós não podemos querer aparecer para as pessoas, nós temos que aparecer somente para Deus. Religião. Agora, no relacionamento público com os outros, o que tem que aparecer não é nossa religião, não é nossa religião, mas é a justiça de Deus. E isso aqui é muito sério. Portanto, se você quiser apresentar o teu Deus para alguém, não mostre para ele a tua religião. Mostre que você serve a um Deus que é justo. Mostre a justiça para quem você quer apresentar o teu Deus. E eu preciso que você entenda aquilo que Deus espera que as pessoas vejam quando olham para esse lugar, quando elas olham para a tua vida. O que Deus espera disso? Esse é um tema, esse tema da justiça é um dos mais abundantes em toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse ele está lá, ele é farto. Desde a sua... Por que é tão farto? Porque o grande projeto que Deus tem para a sua criação é esse, justiça. E nós temos que... Só para você ter uma ideia, na Bíblia Sagrada a palavra justiça aparece 523 vezes. E a palavra religião aparece uma. Só para você entender o nível e perceber o que é mais importante para Deus na sua palavra. Religião é de Deus, mas se a religião não promover transformação no interior das pessoas, que façam elas se comprometer com a justiça do reino de Deus, essa religião não é de Deus, não tem nada de Deus. Então eu quero não ser seletivo hoje, eu preciso compreender. Quando o assunto é Deus, a gente pensa em quê? O que a gente logo foca? Fé, oração, salvação, isso é de Deus. E nós costumamos pensar nisso. E realmente isso é de Deus, é maravilhoso. Não tem, a gente fala, a criação se rendeu ao pecado, por isso a criação caiu, e ela precisa de salvação. E é verdade, realmente é de Deus. Mas nós não podemos esquecer que a queda da humanidade na criação produziu nesse um mundo de profundas injustiças. E aqui está um tema muito presente, aliás, um dos mais presentes da Bíblia Sagrada. E por tudo isso, tudo que Deus faz aqui na terra é para o quê? Implantar o seu reino e a sua justiça. Implantar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente às vezes seleciona, e esse negócio de reino de Deus e a sua justiça a gente não leva muito em conta. Então salvação não é só ir morar na glória, mas também tem a ver com justiça. Porque eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que na glória só morarão os e as justas. Só esses habitarão os céus. O que será que a Bíblia quer dizer com isso? Os justos comerão o melhor dessa terra. Os justos herdarão a terra. O que será que a Bíblia quer dizer com isso? Veja, Deus que assistiu a sua criação caindo e desandando, se enchendo de injustiça, sempre quis resgatar, sempre quis salvá-la. E por isso constituiu um povo, por exemplo, desde Abraão, e deu a esse povo uma lei para seguir. Por quê? Porque através da lei, Deus queria que o que guiasse o seu povo seria o seu reino e a sua justiça, através da lei. Leia a lei que você vai entender isso. Os profetas vieram depois disso e pregaram exatamente a mesma coisa. O quê? A justiça que Deus esperava ver na terra. Por exemplo, Miqueias 6:8, está escrito assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. A mensagem é uma só, não tem duas. O tempo todo na palavra de Deus. Em um mundo produtor de injustiças, o que aconteceu com os profetas? Foram calados e mortos. Os profetas morreram, até que Jesus decidiu enviar o seu próprio filho à terra. Presta atenção, antes de enviá-lo, ele constituiu alguém chamado João Batista, e João começou a vir e a ensinar e a pregar. Mateus 3:1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia:
Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se porque o governo de Deus está próximo. E ele vem para fazer justiça. João. E Jesus realmente veio. E quando Jesus veio, iniciou o seu ministério pregando o quê? Chegou a hora. Arrependam-se porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. A mensagem é a mesma. O grande projeto que Deus tem para a criação não é destruir a criação, como muito crente acredita. Porque esse mundo vai ser destruído porque ele é mau e nós vamos morar no céu. Não é isso só. Você precisa entender isso. É fazer deste aqui um lugar mais justo. Porque eu não sei se você sabe, a promessa bíblica é que será um novo céu, mas que será também uma nova terra. O Senhor tem compromisso com isso aqui. E por isso, sabe o que o Evangelho anuncia? A justiça de Deus. Esse é o anúncio do Evangelho. Qual a afirmação do Senhor quando ele encerra o Sermão do Monte? Vocês lembram? Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua, porque as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe que as pessoas às vezes não compreendem? Muita gente se engana, porque pensa que tem que buscar o reino de Deus para si mesmo e busca o reino de Deus para si, mas não entende que para as demais coisas serem acrescentadas, ela precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ela tem que se comprometer com a justiça do reino, senão não tem demais coisas da parte de Deus. E nós temos que entender isso. Por isso, o nosso compromisso neste lugar é e sempre será com a justiça que Deus quer fazer neste mundo. E isso é fundamental que nós tomemos posse disso. Porque se antigamente, justo é quem obedecia à lei, o Salmo 1 diz assim, ó, justo é aquele que deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse é o justo. Depois de Jesus, quando o Senhor Jesus veio, justo é quem anda nos seus passos. Mudou um pouco. É diferente. Tanto que Paulo diz em Romanos 1,17, presta atenção, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que é o Evangelho? A vida de Jesus. É revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Ele, Jesus, é a medida de justiça que Deus quer implantar na terra. Por isso Paulo também falou em Romanos 14,17, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo, fazendo justiça, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Tem uma medida aqui que nós não podemos considerar. Paulo diz mais em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado por nós, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus na terra. Tem um propósito em Jesus Cristo ter te salvo, em ter vindo à terra, em ter morrido por nós. Em Cristo nós temos uma oportunidade única de nos tornarmos aquilo que Deus espera de nós, o quê? Um povo justo que tem compromisso com a justiça do reino de Deus na terra. Ponto. Esse assunto a gente sempre pula. Eu não sei se eu já preguei, mas as igrejas não pregam. Portanto, eu quero, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que você entenda que tem um Espírito aqui, nos ensinando que o grande projeto de Deus para esse mundo não é destruí-lo. Mas a gente gosta de Apocalipse, que vai ser destruído, né? Que tal, não é destruir o mundo, lógico, antes sem nos arrebatar e nos fazer embora para morar com Ele, para a gente não passar pelas tribulações. Esse não é o plano de Deus. Não é só isso, ele veio, e a razão da sua vinda é que o reino de Deus precisa ser implantado na terra, porque a terra é um lugar profundamente injusto, mas o governo de Deus não é injusto, e assim é essa tarefa que nós temos enquanto nós estamos aqui na terra, e tem que ser nossa, sabe por quê? Porque esse também foi a tarefa e o empenho de Jesus, foi isso que ele fez, o Evangelho revela isso. Você sabe que Jesus foi rejeitado pelos seus na sua terra, a terra que ele viveu. Mas depois, então, que ele foi rejeitado, ele foi embora e voltou para Cafarnaum. E chegando lá, ele recebeu uma notícia muito difícil. Uma notícia muito... Nesse momento do Evangelho, o Senhor está profundamente entristecido na sua alma. Por quê? Porque chegou a ele a notícia de que Herodes tinha matado o seu primo, João Batista. Logo João, esse que Jesus tinha testemunhado dizendo, nunca nasceu nesse planeta aqui alguém maior do que João. Jesus disse isso. Não nasceu homem de mulher maior do que João. E Jesus tinha um apreço muito grande pelo seu primo, aquele que antecedera a ele no anúncio da justiça do reino de Deus. E por isso, quando recebeu a notícia, Jesus ficou muito triste. Ele está num momento muito mau.
Quando Jesus foi batizado por João, por exemplo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Em Mateus 4 diz que quando Jesus volta do deserto, ele ficou sabendo que João foi preso. E aí Jesus fez o quê? Foi para Galiléia, para o norte, e começou o seu ministério lá. Aqui, nós temos que depois de todo esse tempo, João continua preso, ele ficou preso na prisão, esse tempo todo, preso na prisão é redundante, né? Mas ele ficou preso esse tempo todo, e Jesus recebe a notícia de que na prisão mataram ele. Ele foi decapitado. Por isso Jesus decide então se retirar. Nesse momento Jesus decide dar uma pausa em tudo para ir viver o seu luto. Ele está no momento de luto. Morreu aquele que ele amava tanto. Foi assassinado. O texto diz que ele se retirou, bem claro, em particular. E em particular aqui não é porque ele estava sozinho, mas ele se retirou em particular e para ter um particular com Deus num deserto, num lugar deserto. O texto diz que ele se retirou em particular para um deserto, porque nesses momentos de dor nós precisamos nos recolher nos braços de Deus, e religião é isso. Então Jesus vai em particular se retirar para falar com o Pai, possivelmente para orar a Deus diante desse momento de angústia, da angústia daquele momento ali, e isso não é para os outros verem, isso é particular, isso não é para a multidão. Eu quero ter um particular com Deus. E ele faz isso, se retira em um barco. Só para você entender o estranho da história. Ele se retira num barco, de forma, Lucas fala isso, que ele saiu ali de Cafarnaum e foi até Betsaida. Quem foi lá sabe que Cafarnaum e Betsaida são duas cidades na mesma margem do lago. É uma para cima da outra. Você está aqui, sobe um pouco, está em Betsaida, no mesmo lado. Significa que as duas mesmas cidades tinha que ir a pé, dava para ir a pé, era muito mais rápido. Era muito mais simples. Ele não foi. Por que ele não foi? Porque se ele fosse a pé, adivinha, ia uma multidão junto com ele. E ele queria um particular, ele queria um tempo a sós com Deus. E essa multidão ia só comprimir. E ele queria curtir falar do seu luto ali, conversar com o Senhor em particular. Acontece que ele entrou num barco e começou a subir a margem do lago e o povo se ligou. E começou a caminhar junto. E começou a caminhar a pé. Porque ele foi subindo e o povo foi. E quando Jesus desceu e desembarcou, ele viu que ali já estava uma grande multidão reunida ali, esperando ele descer do barco. E os evangelhos todos aqui, os 4 evangelhos, a mesma cena, e os 4 se completam, porque Marcos diz que quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu muito no seu coração, porque ele viu que era uma multidão injustiçada e perdida, como um bando de ovelhas sem pastor. Lucas e João diz que ele se compadeceu, ele desceu do barco e ele começou a ensinar a multidão. E Mateus aqui vai além, porque ele diz que ele viu naquela multidão sofrendo, injustiçada, e ele desceu e começou a curar os seus enfermos, as suas enfermidades, as suas doenças. Observe um momento. Jesus queria se retirar em particular para um lugar deserto para conversar com o Pai. Ele queria exercer o seu eu religioso, para fazer o que nós fazemos numa intimidade só para Deus ver. Não é uma multidão, Deus vai ver. Mas teve que interromper o seu particular, porque esse mundo é muito injusto, e havia ali uma multidão de gente sofrendo pelas injustiças do mundo, que não eram poucas, adoecidas, sedentas por ajuda, sedentas por salvação, tinha uma multidão, e assim o Senhor fez o quê? Foi ajudar, passou um tempo ajudando, implantando a justiça do reino, e ao cair da tarde, o texto diz que quando ia anoitecendo, os discípulos chamaram Jesus, chegaram nele e falaram: Jesus, esse é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que eles possam ir por aí nos povoados, comprar comida para eles comerem. E aí a resposta foi na lata: não, eles não precisam ir para comprar comida, deles vocês algo para eles comerem. Eu quero que se levante aqui o povo que está sendo desafiado nessa manhã. Não, eles não têm que ir comprar comida, vocês deem algo para eles comerem. E eles disseram o quê? Senhor, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos secos, porque antigamente o peixe era seco no sal para não estragar. 2 peixinhos secos, 5 pães, e isso não é suficiente. Jesus fala o quê? Traz aqui para mim, me dê aqui isso que vocês têm. E o texto diz que ele ordenou para que a multidão se assentasse, pegou os 5 pães e os 2 peixes, pegou os pães e ele elevou aos céus, e ele deu graças a Deus, e partiu os pães. E em seguida ele deu aos seus discípulos, o texto diz, e eles repartiram aqueles pães com a multidão, e
todos comeram, e todos foram satisfeitos, e ao final ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era uma multidão. Eu quero que você tome posse aqui disso, porque como eu disse para vocês, a vinda do Senhor na terra não foi para buscar um povo que Ele elegeu para morar no céu com Ele. Na verdade, Ele veio para implantar a justiça do reino de Deus. E ir morar com Ele na glória é consequência de quem assume para si o compromisso de Jesus, assume para si o Evangelho é muito claro. Céu é lugar para quem assume os mesmos compromissos de Jesus, e aqui no Evangelho de hoje é mais claro ainda, porque Jesus está no momento de intimidade com o Pai, assim como nós temos os nossos momentos de religião, de particular com Deus, mas existia algo mais urgente, o quê? A justiça do reino que precisava ser implantada na terra. Mais importante do que a dor de Jesus, sobretudo implantada na vida daqueles que são mais injustiçados por esse mundo. Aqui existe uma prioridade, no Evangelho tem uma prioridade aqui, e foi isso que o Senhor foi fazer, porque Jesus é justo por excelência, nele encontramos o que Deus entende como justiça, não é nas nossas medidas, é na dele. Aliás, nas nossas não tem justiça nenhuma, na justiça desse mundo não serve para ninguém. E eu quero que você compreenda, eu quero que você tome posse do que significa a obra de Deus, porque a medida chamada a Jesus, naquilo que Ele fez e foi, é a mesma medida de justiça que Deus espera de todos nós. Eu quero que você entenda uma coisa, quando você chegar nos portões da glória, como você vai chegar, não se preocupe, Deus não vai perguntar, ei, de que religião você era? Não se preocupe com isso. Deus não vai se preocupar e perguntar qual é a doutrina que você servia, qual é a doutrina que você seguia. Deus não está preocupado se você é calvinista, se você não é, arminiano, não importa. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta que Deus vai te perguntar: escuta, o que é que você fez com o que o meu filho te ensinou? Esse é o compromisso de vida que nós temos em nome de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã linda, nós não podemos ser seletivos, ok? Nós temos que tomar posse de toda a palavra que foi inspirada para nos ensinar, e nela hoje nós temos Jesus fazendo justiça na terra, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Nós temos que aprender com Ele, porque o apóstolo Paulo diz, e eu já li para você, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, certo? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Tem justo aqui nessa manhã? Tem justo aqui nessa manhã? Tem? O justo viverá pela fé, e quem tem fé nele precisa ser justo, precisa viver segundo a justiça que ele se comprometeu e espera de nós. Entende isso? Então vamos ser desafiados e tentar compreender como é que eu faço a justiça do reino que Jesus espera de mim. Eu vou dizer duas coisas para você hoje. Eu quero que você vá embora hoje edificado nessa palavra. Se justiça é algo que Deus veio e Ele espera implantar nesse mundo, por isso Ele mandou Jesus Cristo, essa obra foi estendida até você. Ele te alcançou para isso, para que esse mundo seja um lugar justo. Ele vai fazer justiça, inclusive, na tua vida, em tudo que tem te afligido, em tudo que tem te deixado sedento, Ele vai fazer. Mas entenda uma coisa, você precisa ser instrumento de justiça. Como é que eu faço a justiça do reino aqui, como Ele espera de mim? E eu vou dizer para você duas coisas. A primeira é o seguinte: sabe como é que você faz? Se responsabilize com a lógica da compaixão e da misericórdia, e não com a lógica do dinheiro. Você tem uma responsabilidade no reino de Deus. E essa responsabilidade é com a lógica da compaixão, da misericórdia, e não com a lógica da grana, do dinheiro. E eu digo isso, porque o problema que Jesus enfrentou é o mesmo problema dos dias de hoje. A ação de Jesus foi na contramão do mundo que ele veio e enfrentou. Porque o reino de Deus, o governo de Deus é diferente da realidade que Jesus encontrou na terra, e continua muito diferente até os dias de hoje. O reino de Deus é outra coisa e nós temos que entender. O mundo é injusto. Porque a ideia que prevalece é que o problema das pessoas é delas, o problema dos outros não é meu. Pensa no mundo que você vive. Deus fez a vida para cada um cuidar da sua. Não é essa frase que vai nos carros? Deus fez a vida para cada um cuidar da sua? Essa é a nossa lógica. Eu quero que você compreenda o que tudo isso produz. Muita indiferença, muito individualismo. Essas são as marcas do mundo que você vive. É por isso que o mundo é como ele é. O que mais me assusta, sabe o que é? É ver essas mesmas marcas dentro da igreja, espalhada por aí. Essa igreja que diz que é a igreja de Jesus. A mesma medida. A medida do individualismo, a medida da indiferença. Meu irmão, a dinâmica da vida hoje é que cada pessoa é responsável pelo seu próprio sustento, pela sua própria vida. É isso que move o mundo.
no mundo da meritocracia, quem tem, tem porque fez por merecer. Esse é o discursinho, e que não tem porque é vagabundo e não fez por merecer porque não trabalhou, é por isso que não tem. Vou chamar você ir lá na África contar naquelas tribos lá, quantas fábricas tem lá para eles trabalharem. A lógica do dinheiro é diferente. Quem tem dinheiro pode pagar porque tem. Quem não tem dinheiro não pode pagar e não merece ter mesmo, então não vai ter, ué. A lógica do dinheiro. Quando a gente lê o Evangelho, a gente entende que no reino de Deus, no governo de Deus, é diferente. No governo das pessoas desse mundo é assim, mas no governo de Deus não é assim, não. No texto, os discípulos foram movidos pela mesma lógica do dinheiro, e por isso, Jesus já está anoitecendo, manda essa gente embora, para que eles mesmos possam comprar comida para si. Olha os discípulos, a lógica do dinheiro. Despedir as pessoas de forma individualista, as pessoas que têm fome, para comprar comida para eles mesmos. Essa é a lógica deles. E essa lógica não é muito justa, pois era uma multidão de gente injustiçada, faminto, doente, com certeza tudo que eles não tinham era dinheiro para comprar comida. Então, senão não estava com fome, senão não estava carecendo. E até hoje, aliás, não tem dinheiro. E é por isso que Deus espera das nossas vidas, o quê? Que nós, eu e você, povo dele, sejamos instrumentos de justiça na terra, porque o justo é movido por outra lógica. Aqueles que vão habitar na glória são movidos por outra lógica, ao contrário do que os discípulos queriam, despedir as pessoas vazias e com fome. Jesus queria ver o quê? A justiça do reino sendo feita através deles, e por isso a resposta foi não. Eles não precisam ir embora com fome e comprar comida. Deem vocês mesmos algo para eles comerem. A gente gosta de espiritualizar tudo, né? Mas você entenda que isso aqui é o seguinte: se o mundo é injusto, façam justiça a vocês. Se o mundo é injusto, eu espero de vocês algo diferente. Sejam justos vocês. Nós temos que compreender isso, porque às vezes, segundo os discípulos, cada um é responsável pelos seus problemas. Ema. E aí, por conta de ser responsável, cada um faz o que tem que fazer diante das suas necessidades. Mas como é que eles vão fazer se eles não têm oportunidade para isso? Como é que vai resolver se não tem? Esse olhar dos discípulos foi muito simplista, foi descompromissado, foi individualista. Tudo que não serve para Deus, tudo que o Senhor não espera de nós. Porque o Senhor espera o quê? Comprometimento com o seu reino. E quem se compromete com o seu reino, se compromete com a justiça. E esses e essas são movidos por compaixão e misericórdia, e não pela lógica do dinheiro. Aliás, dinheiro esse que é a fonte de toda injustiça do mundo. Aliás, o dinheiro não, né? O amor ao dinheiro, né? O amor das pessoas que querem tudo para si mesmo. Eu quero que você tome posse disso. Porque nessa manhã minha alma anseia para que o povo de Deus não seja seletivo, para que o povo de Deus entenda e compreenda esse momento do Evangelho, porque para Jesus a justiça do reino foi mais importante do que a sua própria dor. Isso que tinha que ser feito foi mais importante que ir para o culto, foi mais importante que ir para a igreja, mais importante que o seu momento. Por isso ele abriu mão de si mesmo, para fazer o que Deus esperava, o quê? Cuidar dos mais vulneráveis. Nós precisamos entender o que o Senhor espera de nós neste lugar, porque a razão pelo qual Ele nos encontrou, como você já ouviu aqui hoje, e nos salvou, é porque Ele deseja fazer o que Ele pediu para os discípulos, que eles aceitassem se envolver com o que precisava ser feito na terra, o que é justiça. Vamos cuidar dessas pessoas, vamos alimentar essas pessoas, vamos fazer a nossa parte. Tudo que o Senhor faz nesse lugar, presta atenção aqui, eu acho isso importante, é levantar, tudo que o Senhor faz neste lugar, tudo, é levantar um povo, fortalecer esse povo, dar a esse povo recursos, dar a esse povo que é dele oportunidades, tudo para que seja cumprido na nossa vida, a palavra do profeta Isaías, do capítulo 61, tudo que Deus espera é cumprir a promessa que Ele fez em Isaías 61, o que? O meu povo será carvalho de justiça, plantado para a glória do nome do Senhor neste mundo. E Ele diz, porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a maldade. Se o meu povo for justo, em minha fidelidade eu os recompensarei, e com eles eu farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre todos os povos, a sua prole entre todas as nações. Todo mundo vai vir e reconhecer que eles são um povo abençoado pelo Senhor, porque eles se renderam à minha justiça. A gente quer tanto ser abençoado, sim ou não? E Deus também. Mas tem uma medida de bênção.
E as pessoas vão ter que olhar para a sua vida, meu irmão, e eles vão ter que ver isso, o quê? A justiça de um Deus que é justo e fiel, e por isso abençoe a sua vida, porque você também é justo. Entende aqui como é que é o caminho do Senhor para nos alcançar? Justiça. Jesus chama para uma responsabilidade com a compaixão e com a misericórdia. Esse é o chamado de hoje, é o chamado que nos entristece. A fome é responsabilidade de todas as pessoas que seguem Jesus Cristo. Eu costumo dizer para você que onde está o Espírito de Deus tem sempre uma mesa posta. Onde está o Espírito de Deus tem sempre uma mesa posta. Por quê? Porque não pode ter fome. Porque a fome é um dos princípios mais miseráveis dessa vida. É responsabilidade nossa, meu irmão, presta atenção. A fala de Jesus é: dá comida, dá-lhes de comer vocês mesmos, dá-lhes algo para eles comerem, vocês mesmos. Jesus reparte a responsabilidade da partilha, de alimentar a multidão com os seus seguidores. Portanto, a razão deste lugar existir, tudo que nós fazemos aqui é para que o reino de Deus seja implantado, e para que o Riacho Grande, e todo mundo que nos conhecer, saibam, não que nós somos evangélicos, não que nós somos dessa denominação, não, mas eles sabem que o nosso Deus é justo, e por isso levantou um povo que também é justo neste lugar, e esse povo vai partilhar sua vida, para que o mundo seja um lugar melhor para todo mundo viver. Não se engane, nós começamos um processo neste lugar há uns meses atrás, e nós vamos ser conhecidos. Nós vamos ser conhecidos, porque o Senhor vai fazer isso. E vão olhar muito para esse lugar. Presta atenção, eu estou profetizando. Vão olhar muito neste lugar. E quando eles olharem para cá, como profetizou Isaías, todos os povos vão ter que saber: esse povo aí serve a um Deus que é justo, porque a justiça está sendo feita. Presta atenção em nome de Jesus. Tem um chamado aqui para a tua vida, meu irmão. Aliás, é preciso te lembrar que povo que se compromete com a justiça do reino tem a petulância de encher um ônibus de criancinha. Aliás, criança que não tem nenhum tipo de oportunidade nesse mundo, não tem oportunidade de comida, não tem oportunidade de roupa, não tem oportunidade de ter um pijama quentinho para dormir, não tem oportunidade de respeito, de educação, de moradia, de amor, não tem oportunidade de nada. Olha para aquelas crianças e fala: você não merece, porque você não fez por merecer, não tem oportunidade de nada. Tudo que eles conhecem é a violência, a promiscuidade, o abuso e a pobreza, mas eles ganharam um dia de criança, né, Lê? Eles foram criança, um dia em que o pijama estava quentinho, mas não só, porque a barriga também estava quentinha. Sabe por quê? Porque o pão também, a comida foi partilhada, mas também estava o coração aquecido. Por quê? Porque eles foram amados, porque o amor foi partilhado, o aconchego, o cuidado. E eles podem saber que existe um Deus que é justo, que Deus não compactua com esse mundo injusto. E eu queria dizer para você, você pode não acreditar nisso, isso está gravado na alma deles. Eles nunca vão esquecer que tem um Deus que não compactua com a injustiça desse mundo. E eles vão viver no mundo, e o mundo que eles vão viver é injusto, mas eles vão lembrar que Deus um dia levantou um povo que se compromete com a justiça do reino de Deus, e esse povo abraçou, acolheu e alimentou em nome de Jesus. Amém? Nós fizemos justiça, e isso é muito importante. Amém? E a segunda coisa, como é que eu faço justiça? A justiça do reino, que o Senhor espera de mim, é que você precisa entender que o que você tem é pouco. Aliás, o que você tem é quase nada. Mas colocando nas mãos dele, será uma enorme oportunidade de justiça para muita gente. Você precisa entender isso. Sabe o que você tem para oferecer? Quase nada. Mas esse nada, essa nossa capacidade tão pequena, esses nossos dons tão falhos, essa nossa personalidade tão difícil, é tão pouquinho, mas se colocarmos nas mãos dele, vai se tornar uma oportunidade enorme de justiça para muita gente. Porque quem faz justiça é o Senhor. As mãos são tuas, mas quem faz é ele. Aqui, Jesus desafiou grandão os seus discípulos. Eles não precisam ir embora comprar comida, deem vocês algo para eles comerem. E a resposta: mas Senhor, é tão pouquinho que a gente tem, nós temos 5 pedaços de 5 pães aqui, e 2 peixinhos salgados, não dá para nada, é uma multidão. Mas é aí que está o segredo, aí que está o mistério. Dá aqui para mim então, uai. É tão pouco, dê aqui. E Jesus fez o quê? Abençoou aquele pouco. Jesus pegou aqueles pães, levantou aos céus e agradeceu por aqueles 5 pães.
Meu irmão, presta atenção aqui. Segredo de vida dessa palavra que quer nos ensinar sobre justiça. Que segredo? Nós temos que ser grato pelo pouco. Tem alguém aqui que já leu a Bíblia? Porque eu te dei pouquinho e você honrou, e eu vou colocar você sobre o muito. Tem um segredo para começar tudo, e esse segredo é não falar, nossa, é tão pouco. O segredo é não reclamar. Senhor, a minha capacidade é tão pequena, eu ganho tão pouquinho. Meu irmão, agradeça pelo quase nada. Agradeça pelo que você acha que não é nada. Segredo de vida. Presta atenção. O Senhor, vai acontecer aquilo que foi aqui. Ele agradeceu a Deus por aquele pouquinho. E o texto diz que ele partiu. E os seus discípulos, deu aos seus discípulos, não para eles reterem, mas pegaram e partilharam com as pessoas. Imagina aqui, olha a cena, entra comigo aqui. Pega 5 pães, uma multidão aqui incontável. Pega 5 pães, vamos alimentar esse povo? Vamos. Jesus parte no meio. Jesus, tem 10, aqui tem quantos mil? Distribui aí, para de falar. Vamos dividir nos pedacinhos? Não, distribui. Jesus pega, glorifica o nome do Senhor, agradece a Deus, parte, toma aqui, começa a alimentar. Pega 2 pães na mão, 2 pedaços, tá bom. E começa. E partilha, e volta e pega mais 2, e partilha, e pega mais 2, e partilha. Oh, glória a Deus. Não para. Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Foi partilhar. O mistério é com aquele pouco ou quase nada colocado nas mãos certas, com a atitude certa, que se tornou suficiente para alimentar uma multidão faminta e ainda sobrou 12 cestos. Por quê? Porque a justiça do reino é abundante e era suficiente para todos e todas que necessitam. Justiça tem que ser para todo mundo e tem que ser suficiente. Eu quero que você tome posse, porque ainda vai sobrar para tantos mais que vão necessitar e que vão cruzar o nosso caminho. Nós vamos ter que ter sobrando em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso. Isso é mistério, meu irmão. Meu irmão, toma posse disso, porque não existe miséria maior do que essa que o mundo nos ensina todo dia, que é você olhar e reter aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Esse é o caminho da miséria, esse é o caminho da ruína. Esse é o caminho de onde tudo vai acabar, porque o caminho da multiplicação, o caminho daquilo que é suficiente para você, para a tua casa e para outros, para alcançar outros, é colocar nas mãos dele. E ó, que ele não pede para você colocar na mão dele tudo, pede só um pedacinho do teu tempo, um pedacinho do teu trabalho, da tua mão, do teu dinheiro, um pedacinho da tua vida, do teu coração, da tua oração, um pedacinho. Não precisa ser a semana inteira, não precisa ser o seu salário, não, um pedacinho da tua disponibilidade de amar, um pedacinho da tua capacidade de falar uma palavra para alguém, um pedacinho nas mãos dele se torna suficiente para te saciar e saciar todo mundo que está à tua volta. Justiça é o nome disso. Você pode dizer, mas é tão pouco. É sim, é pouco, mas exatamente porque nós somos insuficientes, exatamente porque o que nós temos é tão insignificante, que nós temos que colocar na mão do único que é suficiente e poderoso para fazer infinitamente mais com o que nós temos. Porque se você pegar o que você tem, se você for fazer alguma coisa por você mesmo, você não consegue alimentar nem o gatinho que mora na tua casa. Agora põe na mão dele que você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai juntar uma multidão, um povo com você, e nós juntos podemos ir muito mais longe, nós juntos podemos alimentar muito mais gente, nós juntos podemos fazer justiça, mas para isso nós temos que colocar nas mãos dele. E, veja, colocou nas mãos poderosas dele, e ele abençoou e entregou mais em nossas mãos, porque nós somos o quê? O prolongamento das mãos dele, nós somos e nós vamos distribuindo tudo que ele coloca nas nossas mãos, e vai passando de mão em mão, um para o outro, e todos nós e todos os outros somos saciados, todos nós seremos abençoados. Você precisa entender a matemática do reino de Deus, porque a gente vem para a igreja e fala, não posso, e aí Deus fala, eu vou te abençoar, não vou na igreja não, porque eu estou aqui abençoado. Nossa, Deus me deu aqui, é meu. É o caminho da miséria. É o caminho, tem um da multiplicação, tem um da bênção. Mas ele só multiplica se nós fizermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Partilhar o que nós recebemos. Por isso não adianta vir para a igreja ser abençoado por Deus se você não se envolve com a obra de Deus.
E conheço gente que é muito abençoado, mas não faz um nica por ninguém. Sem oferecer o próprio pão, os próprios recursos, a própria vida, não tem possibilidade de construir o reino de Deus. Isso é o evangelho. Se aqueles discípulos não fossem, tomassem, colocassem na mão do Senhor e recebessem das mãos dele e partilhassem, não tinha alimentado a multidão, não tem evangelho, não tem reino de Deus. O texto diz que todo mundo foi alimentado e ainda sobrou 12 cestos. Por quê? Porque não sobra migalhas. Não, sobra o suficiente para todo mundo que necessita. 12 é suficiente para alimentar só todo mundo, porque 12 é completude, né? Alimenta todo mundo que precisa, porque a justiça do reino é abundante, suficiente para todo mundo que se submete a Jesus Cristo. Toma posse disso. Jesus, ao convidar o povo para se assentar e partilhar, fez justiça. E ele não apenas saciou a fome, mas ele mostrou que justiça tem que ser medida na vida de todo mundo que faz parte do seu reino. Para mim tem que ser assim. Todo mundo tem que ser saciado, não é um, não é outro, não é quem é rico, não é quem é pai. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que saber o que é justiça, todos. Se para o governo não é, para nós é. Não tem medida aqui de quem merece e quem não merece, não. Entenda que justiça do reino não cai do céu. Pão não será dado como foi dado o maná no deserto, porque o maná caía do céu, sim ou não? Mas caiu do céu e ao invés de agradecer, o povo reclamou do maná. Ai, não aguento mais comer esse maná. Reclamou, por isso o pão não vai vir do céu, vai vir através da justiça que brota no coração e das mãos do povo que entregou sua vida para Jesus. É daí que vai vir a justiça. Essa é a escolha do Senhor. Suas mãos são mãos de justiça, seu coração é coração de justiça, a sua capacidade de orar é justiça. Você pode fazer justiça nesse mundo em nome de Jesus. Tem gente que acha que responsabilidade é de Deus. O problema é dele. Então, vai chover pão e peixe, é isso. E o povo vai comer, é isso que a gente acha? Meu irmão, não foi assim. Não foi assim, não é assim, não vai ser assim. Como é que vai ser? Como foi aqui com Jesus? Tudo feito com cuidado, tudo com compromisso, tudo organizado. Não é assim, senta. Tem um evangelho que diz, senta, separa de 50 em 50 para não virar bagunça. Vamos organizar. É tudo. Jesus aproveitou o que ele tinha ali na mão. Envolveu quem? Quem que Jesus envolveu? Todo mundo. Os discípulos, mas não só, a multidão. Que multidão? Homens, mulheres, crianças. Envolveu Deus, envolveu ele mesmo. Todos receberam a palavra dele, direcionando o que tinha que fazer. Ele falou com o Pai, dialogou com o Pai, abençoou, ninguém fica de fora. Teve fartura. Para quem? Para todo mundo, em nome de Jesus. Você entende o que é reino de Deus? Você entende o que é justiça do reino? O grande milagre não vai cair do céu, porque não é mágica. Porque o maior milagre é partilhar. Às vezes a gente fica querendo que o céu se abra e desça uma carruagem de fogo, assim, com anjos, com luz saindo fogo e falando, eu vou te abençoar. Mas milagre não é só isso. Milagre é essa partilha. O milagre está na partilha. Aliás, a gente louva isso. Na realidade, o milagre não foi só partilhar os pães e os peixes, mas a multiplicação da generosidade das pessoas, porque todo mundo aceitou partir e passou para frente, e todo mundo partilhou sua vida, porque o certo é que tudo que as pessoas tinham colocado nas mãos certas, essa atitude desencadeou o milagre. E o milagre veio daí, do desejo de partilhar e colocar nas mãos certas. E quando nós não monopolizamos, mas nós colocamos nas mãos dele, e nós confiamos, vai ser suficiente para todo mundo, não vai faltar. E se um dia tem um perrengue, todo mundo vai acolher. E se um dia você está sobrando, você vai acolher quem tem perrengue. Isso é povo de Deus, isso é comunidade, é suficiente. Porque quando o imprescindível para a vida é monopolizado, o que sobra? Miséria, fome e morte. Mas para o Senhor, não é que falta recursos, o que falta é entrega. Para Deus não é que na terra não tem comida, falta a partilha. Você sabe que nós produzimos hoje alimento para saciar a fome de todo o planeta, os 7 bilhões de pessoas. Por que tem tanta gente que passa fome? Porque ao invés de partilhar, a gente retém, porque é meu. Smiggle. Nós temos que entender o Senhor, o coração do Senhor. Não é que falta recursos, falta um coração que quer partilhar a sua vida. Presta atenção, partilhar é um dos gestos mais divinos que existe na nossa vida. Você não pode ser mais divino e perto de Deus quando você partilha. É o gesto mais maravilhoso, mas também é um dos mais difíceis. Por quê? Porque as pessoas não aceitam isso até hoje. Você está tendo a oportunidade de entender nessa manhã isso. Quando o povo de Deus consegue sentar, render graças, agradecer, reconhecer a presença de Deus, admitir que o sustento vai vir de Deus,
não vai vir de lugar nenhum. Se você admite, você vai partilhar, porque você sabe que não vai faltar. A multiplicação acontece. Por que não multiplica? Porque eu não entendo, eu não agradeço, eu não sei, vai vir de Deus, não vai faltar. Aqui está o segredo para acontecer. E eu acho engraçado que para o mundo que busca tanta prosperidade pessoal, aliás, a igreja evangélica hoje é a igreja que busca o tempo todo prosperidade, e até aí tudo bem, né? Porque se não tem ninguém mais do que Deus que quer nos prosperar mesmo, e Deus quer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus quer nos prosperar, e Ele vai, para fazer de nós instrumentos de justiça do seu reino. Essa é a finalidade da justiça, da prosperidade na terra. E não é para desfrute de alguns, não, e para a miséria da maioria. Para que serve a prosperidade que Deus tem para a nossa vida? Para eu ficar rico e os outros passar fome? Que miséria é essa? Lembra que Isaías falou? E eu volto a ele: se o meu povo for justo, eu sou fiel, e eu vou recompensar eles, eu vou fazer uma aliança eterna com eles, e não vai faltar. Se for justo, medida, justiça. E eu encerro suplicando ao Senhor: meu irmão, não seja seletivo. Não seja seletivo com a palavra de Deus, não pode ser. Nós temos que receber toda ela. Com ela não. Com as outras coisas você até pode, não tem problema, mas com ela não. A gente é seletivo, né? Conforme aqui, né? A gente escolhe alguns para imitar, a gente escolhe uma roupa para querer igual, a gente seleciona. Com a palavra de Deus não tem, toda ela existe para nos ensinar e nos colocar na presença de Deus. Então, a minha súplica é que assim, também nunca use como desculpa esse testemunho miserável de gente que não tem nada com a justiça de Deus dentro da igreja. Não use isso. E essas pessoas que usam o nome de Deus para angariar riqueza para si mesmo, porque eu queria dizer para você, é coisa do capeta. Isso não pode ser desculpa para aquilo que Deus espera e quer fazer na sua vida e através da sua vida. Se doar. Uma igreja de gente que vai no culto de domingo e não faz mais nada. É o que mais tem por aí. Nossa, aquela igreja tem 40 mil membros. Quanto que se envolve na obra? 12. Aquela igreja tem 2 mil membros. Quantas cestas básicas ela distribui? Nenhuma. Não use isso como desculpa. Olhe para o Senhor. Não vamos ser seletivos e achar que isso aí é de Deus. O Senhor, o que serve está no Evangelho. Deus quer fazer em nós e muito mais. Deus quer a justiça do seu governo na sua vida. Ele vai vir e Ele vai fazer justiça na tua vida. E você vai receber da parte de Deus, vai ser abençoado. E você vai ser justo. Porque no governo dele é assim. Ele chama os seus, os mais íntimos, para um particular. E Ele vai multiplicar assim, Ele vai prosperar assim. Mas essa multiplicação vai ser bênção para você e para todo mundo que cruzar a sua vida. Vamos trabalhar na outra matemática, na matemática do reino, não do mundo, não do dinheiro. Esse é o chamado do Senhor nesse momento do Evangelho. E eu encerro aqui, voltando para Isaías de novo. Você já leu isso comigo? Todos os que virem não vão ver a sua religião, mas reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E eles serão e são abençoados porque eles são justos, como foi justo meu filho, em nome de Jesus. Todos que olharem para esse povo vão ver a minha justiça, porque eu vou abençoar, e eles serão abençoados na terra, porque esse povo tem que saber que Deus é justo e Ele é fiel com os seus, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Então aproveite e aplauda Ele em nome de Jesus, glória a Deus. Justiça, meu irmão, justiça, minha irmã, glória a Deus. Deus é fiel.